Boa noite, sejam bem-vindos à nossa apresentação de seminários integrados em arquitetura e urbanismo. Para essa apresentação, estudaremos aspectos pertinentes ao tombamento do Solar da Marquesa de Santos, em São Paulo. O Solar da Marquesa de Santos foi construído no século XVIII, durante o período colonial brasileiro. Ele está localizado no coração da cidade de São Paulo, bem ao lado do pátio do colégio, e atualmente abriga o Museu da Cidade de São Paulo e a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Há uma exposição permanente no local com mobiliário e objetos recuperados em escavações arqueológicas e um espaço que recebe exposições temporárias. A linha do tempo do solar é bem complexa. Por conta da grande diversidade de usos que teve, o edifício teve muitas de suas características originais alteradas de forma a adaptar a construção. Sendo assim, há uma mistura de sistemas construtivos, uma perda grande de características originais que, infelizmente, não podem ser identificadas e diversas adaptações nas esquadrias. O palacete passou por 3 restaurações, uma em 65, uma em 96 e a terceira em 2008, por conta do seu péssimo estado de conservações após tantas mudanças. A importância histórica e arquitetônica do edifício para São Paulo e o Brasil justifica seu tombamento. O palacete foi construído no período colonial do Brasil, logo quando a cidade de São Paulo estava em formação primária, no século XVIII. Na cidade de São Paulo não há nenhum outro edifício de uso residencial reconhecido pela prefeitura do mesmo período histórico. O solar é um exemplo clássico de uma casa de dono abastado do século XVIII. A residência preserva parte do seu sistema construtivo em pau a pique e taipa de pilão, muito usados no período colonial do Primeiro Império. Infelizmente, possuem poucos exemplos sobreviventes na cidade de São Paulo. A Marquesa de Santos foi uma figura histórica emblemática, sendo a amante de Dom Pedro I. Ela mudou-se para São Paulo após romper o relacionamento com o monarca. Por ter habitado tal figura histórica, é de suma importância a preservação deste espaço para que nos lembremos da época do monárquico brasileiro. Os mobiliários e objetos da época da Marquesa presentes no espaço até os dias de hoje são um outro porquê do tombamento. Agora avaliaremos por fotos a conservação e alteração que o espaço sofreu ao longo dos anos. Essa foto é do início do século XX, quando o solar era a sede da Companhia de Gás de São Paulo. Aqui já podemos notar algumas alterações que foram realizadas na fachada para a adaptação do uso. Nas janelas superiores foram colocadas persianas e nas janelas inferiores vidros que funcionam como vitrines. Essa é uma imagem de data desconhecida, porém, pela característica da imagem e os anos em que os restauros foram efetuados, o grupo entende que provavelmente a mesma foi tirada entre a desocupação do espaço pela Companhia de Gás de São Paulo e o restauro ocorrido na década de 1960. A foto é do andar térreo do edifício e mostra o estado lamentável que o mesmo estava antes do restauro. É possível perceber em uma imagem todo o descaso com a história. As paredes estão descobertas, tudo parece estar caído em pedaços e definhando aos poucos. Essa fotografia é da década de 1980, mais especificamente entre os anos de 1983 e 1984, e mostra a época em que o solar já havia passado por um primeiro restauro e já era a Secretaria de Cultura de São Paulo. É possível notar que foram retiradas as vitrines e persianas que alteravam as fachadas, e o prédio voltou à sua característica mais próxima à original. Essa foto já é de 2008 e mostra o solar no seu terceiro restauro. É possível notar que a fachada está muito mal conservada, com as esquadrias quebradas e desbotadas e pintura descascada e manchada. Ou seja, é claro que não houve uma manutenção periódica no espaço de forma a evitar esse desgaste e também um novo restauro. Já essa é de 2011, que mostra um pouco da finalização do restauro da fachada. Essa foto é de 2017, 6 anos após o fim da última restauração. A conservação da fachada está ok, porém é possível enxergar uma pichação no canto inferior direito da foto, o que indica que infelizmente o patrimônio histórico não é valorizado como um todo pela sociedade e não somente pelos governantes. Traçando um parâmetro do atual estado de conservação da fachada do edifício, entende-se que ao olharmos para o passado e o atual, tivemos uma evolução do ponto de vista de conservação do patrimônio. Segundo a linha do tempo, após o tombamento, houve uma maior preocupação quanto à preservação das características originais do edifício. Entretanto, conforme observado via registro fotográfico, a partir da última restauração em 2011, houve uma boa conservação dentro dos 9 anos que se passaram. A situação interna do solar, no período atual, é muito boa. Tendo em vista o único registro fotográfico que temos do prédio antes da restauração,
é preciso reconhecer que o restauro foi muito bem sucedido e que possui uma excelente qualidade, não só em questão de recuperação de afresco e estrutura, mas também de recuperação de mobiliários. A interação dos restauradores em deixarem a estrutura exposta de forma em que o usuário entenda o sistema construtivo é algo muito interessante, pois mostra algo que todos falam e poucos viram. O restauro conseguiu captar as várias épocas que o solar passou sem deixar sua essência morrer. Quanto à questão do restauro ou conservação, o grupo não encontrou nenhum ponto que deva ser melhorado até o presente momento. Portanto, as medidas que tomamos para a melhoria do solar são mais que incrementar o que já existe. A primeira melhoria seria a sinalização e identificação do solar. O espaço é conhecido por pouquíssimas pessoas, mesmo estando no coração turístico de São Paulo, bem ao lado do pátio do colégio e da Praça da Sé. Está locado em uma via bem escondida e há pouca visão dele de quem está passando rápido na Praça da Sé. No pátio do colégio nem conseguimos vê-lo. Portanto, o grupo propõe que exista a melhor sinalização na fachada do edifício, pois a existente não dá uma boa identificação do que é aquele edifício, e de sinalizações turísticas da Praça da Sé e do pátio do colégio, de forma que se trace um mapa que mostre não só o solar, mas outros prédios escondidos de São Paulo. Foi observado em fotos noturnas que a iluminação do prédio não valoriza sua arquitetura e não dá destaque merecido para a fachada. Sendo assim, foi proposta uma nova iluminação de fachada, mais teatral, e que busque a valorização dos elementos arquitetônicos que constituem o prédio, de forma a melhorar a visibilidade do prédio em caminhadas noturnas. A terceira e última proposta do grupo é de que, como o solar basicamente tem um acervo permanente de mobiliário e atrai por suas características arquitetônicas, um ponto interessante seria a disponibilização de miniaturas dos móveis e estruturas e imagens táteis, de forma a trazer o deficiente visual uma nova experiência de visita ao espaço, e o retirando só do recurso de audiodescrição e braille. E essas são as nossas referências bibliográficas. E por hoje é isso. Muito obrigado, tenham uma boa noite.